Oi, Mário. Oi, Tânia, tudo Tá me bem? ouvindo? Tudo Ou- bem, e você? Ouvindo, mas você está deitada. Deixa eu arrumar aqui, então. Peraí. É um tablet ou é um celular? Celular. Celular? Vai dar para ficar em pé? Dá, peraí. Me ajuda aqui. Tá, vamos. Melhorou? Pronto, ótimo. É ruim? Manter assim é ruim? Senão eu também viro de Não? lado. Não, tá tudo bem. Então Tá tá, tranquilo. então vamos lá. Você me ouve bem também, né? Sou sub sim. Então beleza. Bom, primeiro boa noite. Obrigado aí pela participação na minha live de hoje. Você sabe que eu venho pensando seriamente em diminuir minha frequência de lives e esta talvez seja a última daquela maratona que eu vinha fazendo. Acho que agora eu vou fazer talvez uma a cada 15 dias e tal. Então, de certa forma, ela vai ser um encerramento de um ciclo. Eu vou manter essa tarefa, mas eu vou dar uma maneirada agora, porque eu não estou conseguindo dar conta de fazer tanta live. Ah, que bom. Primeiro, obrigada pelo convite. E espero aí agregar um pouquinho e fechar com um pouco de conhecimento nessa maratona. Exatamente, não, com certeza. Tânia, vamos lá para as regrinhas. Essa live ela fica gravada aqui depois no meu IGTV, ela vai para o YouTube da M. Então, para quem não vai conseguir assistir, para quem depois vai querer ver, para quem está agora no comecinho vai ter que sair daqui a pouco, fique tranquilo que ela vai ficar salva, então ninguém vai perder e quem entrar depois também vai ter acesso ao conteúdo que perdeu. Se cair do meu lado, Tânia, eu volto, abro a live, você só reconecta de novo. E se cair do seu lado, eu espero um pouquinho com a live aberta aqui e você se reconecta a ela, beleza? Beleza, combinado. Maravilha. Bom, vamos lá, Tânia. Começando então pela introdução da Tânia em si, da pessoa física da Tânia. Eu estava dando uma xeretada no seu LinkedIn. Eu não tinha você no LinkedIn, acabei de te adicionar. Eu Tenho vi. todas as redes, mas ainda não tinha no LinkedIn. Acabei de adicionar e estava dando uma xeretada lá no seu perfil acadêmico, profissional. Queria que você falasse um pouquinho disso no começo. Eu vi que você tem algumas especializações, né? Você tem alguns MBAs. Então fala um pouquinho dessa sua formação e função que você exerce hoje. Meu nome é Tânia Martins, sou sócia da Mondiale Comex, junto com a Vanil Nani, que é a minha parceira aqui, e sou formada em gestão comercial e fiz um MBA em marketing. E depois disso comecei a trabalhar com comércio exterior e fui picada pelo bichinho. É, Depois de já estar trabalhando com o Comex, fiz um MBA em comércio exterior também, e já são quase 10 anos aí nesse ramo, que é uma loucura, mas eu acho que eu adoro justamente por isso, pelas possibilidades que traz para os clientes, né? E assim, conseguir ajudar o nosso país tanto na importação quanto exportação é uma coisa que motiva diariamente e só quem trabalha no comércio exterior sabe a felicidade de um canal verde, né, Mário? Ou Exatamente. uma, ou uma day desembaraçada sem multa no canal vermelho. Então, assim, tem coisa que nem dá para falar com os amigos e comemorar junto porque eles não têm noção da loucura do dia a dia. É uma linguagem própria, né? É um dicionário próprio nosso, um dialeto que só a gente que sabe mesmo, verdade. Mas, Tânia, ainda falando um pouquinho da sua formação, você antes de ser sócia e proprietária, você trabalhou em outra comissária de despacho ou você teve atuação de analista de comércio exterior dentro de uma empresa? Trabalhava em outra comissária, Ah, e uhum. aí em 2015 teve a oportunidade de sair de lá, e aí nós montamos a Mondiale.
E aí foi por uma crise também que acarretou isso, mas sempre buscando oportunidades nos momentos mais terríveis, né? É, a gente leva um pouco dessa força aí desde 2015, iniciando os trabalhos, começando sem nenhum cliente, respeitando também é, a empresa que a gente trabalhava, e a partir Uhum. daí começar do zero, montar clientela, aprender exportação que a gente não fazia lá, né? Então foi um ciclo assim de bastante aprendizado, mas que graças a Deus está dando certo cada dia mais. Legal, não, com certeza. E olha que na verdade vocês só pegaram anos complicados aí de economia e política, né? Porque de 2015 para cá, esse na teoria seria o primeiro grande ano para nós, né? Que viemos aí com empresas de 2010 para cá. E no fim parece que as coisas não podiam ter sido piores a princípio, né? Mas estamos passando, estamos sobrevivendo, né? E continuamos aí nas nossas atividades. E aí eu queria entrar já no primeiro tópico, Tânia, que é exatamente falar um pouquinho sobre o panorama aí, a geografia econômica da região onde você está, do Paraná como um todo. Fala para o pessoal que não te conhece onde você está em Maringá, né? E a sua atuação acaba sendo aí mais dessa região, mas o Paraná como um todo também. Enfim, fala um pouquinho dessa região onde você se encontra aí, que é tão desenvolvida e muita gente acaba que não conhece estando aí, né? Só por ouvir, enfim, e por internet, coisas do tipo. A gente fica em Maringá, no Paraná, fica na região norte, né? E aqui é uma região assim que tem o comércio exterior bem desenvolvido, porque até tinha um porto seco aqui em Maringá e acabou fechando por conta de tarifas, enfim, as empresas começaram a fazer a liberação em zona primária, então acabou fechando aqui e estão vendo para alfandegar a parte do aeroporto também, fizeram algumas Uhum. reformas, mas nesse momento tá sem nenhuma zona secundária aqui em Maringá. Mas por conta desse porto seco que existia, o comércio exterior ficou bem desenvolvido aqui na região. Então, tem várias empresas que atuam tanto na importação quanto exportação. Tem vários frigoríficos, essa parte mais agroindustrial também. Tá. Na parte industrial, há alguma predominância característica? Por exemplo, fábricas de colchões, fábricas de madeira, enfim, há alguma predominância que é característica aí de Maringá em específico? Na região de Maringá, pegando aqui o Moarama, tem Douradina, que tem a Gazin também, que é uma empresa que é Conheço. conhecida assim nacionalmente, né? Então tem bastante empresas de colchões, mas também tem outros tipos, né? Por exemplo, os abatedouros, Uhum. parte de cooperativas também, tem a Coamo em Campo Mourão, que acho que é a maior da América Latina. Então tem vários Diferentes segmentos nichos, né? desenvolvidos, exatamente. Legal. Antes de falar um pouquinho mais até sobre comércio exterior, recentemente ficou bem famoso aqui para nós que Maringá era uma das cidades exemplos aí no combate à pandemia e até pela organização. Mas antes disso, a gente também sempre ouviu falar muito bem da organização de Maringá, da cidade em si. É uma cidade também universitária, né? Me corrija se estiver enganado, Tânia. Enfim, ela acaba sendo uma cidade com bastante diversidade de coisas, comércio, agronegócio, indústria, enfim. É uma região muito forte mesmo, né, Tânia? Além disso que você já citou, tem um polo tecnológico aqui, que bem forte também, de software, enfim, tem a parte universitária, várias universidades, tem também o desenvolvimento, que é juntamente com o pessoal da Associação Comercial e o CODEM, que coordena assim, o desenvolvimento organizado com avenidas largas. Maringá é bem conhecido também pela parte de arborização. Então é uma cidade bem bonita. Não sei se você conhece aqui, mas é bem arborizado. Nesse momento tá na época dos ipês, então tá bem florido. Dá gosto de andar nas ruas.
Legal. Não, bacana. Eu não conheço, nunca estive aí, mas sempre ouvi falar muito bem, assim, de todas as áreas que eu ouvi falar por algum motivo de Maringá, sempre ouvi falar muito bem. Tânia, vamos falar um pouquinho de comércio exterior. Então, você já falou um pouco sobre a predominância na área, quem normalmente importa, quem normalmente exporta, mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu agora, principalmente em relação à pandemia, mas Paraná como num todo, né? Porto de Uhum. Paranaguá, Aeroporto de Curitiba, enfim, as próprias fronteiras aí do Paraná. Como que foi afetada ou não foi afetada em relação à pandemia? As fronteiras teve uma influência bem grande, porque acho que o Paraguai está fechado até hoje, inclusive. Então a Uhum. gente tem Foz, né, que tem bastante movimentação de cargas, e aí só dá para passar o caminhão com a carga. Eles estão fazendo a liberação, mas trânsito de pedestres em si não estão liberando. Uhum. Inclusive, por exemplo, o caminhoneiro está com a família tem que aguardar em Foz, aí ele leva a carga para depois voltar. Eles estão fazendo essa situação ali na fronteira com Foz. Aí Corumbá também parou, que é, né, fronteira com a Bolívia, né? Que tem bastante exportação por aqui, já não é fronteira do Paraná, mas a gente tem bastante É rota de movimentação. vocês. Uhum. Isso. Também parou, mas já voltou assim a funcionar com devidas restrições. Curitiba, a gente percebeu que os voos foram a maioria direcionados para São Paulo, né, Guarulhos e Viracopos, por conta da diminuição mesmo da frequência. E o Porto de Paranaguá funcionou normal. Nenhum dia teve parada, liberação normal, mesmo dando canal vermelho, fiscal trabalhando, então a gente não sentiu, assim, na parte marítima nenhuma interrupção, foi bem tranquilo. Como que está em termos de operacionalização, trabalhar tanto no aeroporto de Curitiba quanto no porto de Paranaguá, independente de pandemia, né? Eu sei que, Uhum. até por conversas nossas mesmo, mas no passado também, antes de eu ter a minha própria empresa, eu tinha uma experiência na outra empresa que eu trabalhei, que nós tínhamos clientes que operavam em Paranaguá, e Paranaguá tem uma operação de armazenamento diferente do que nós temos em Santos, em que se cobra o período, né, de armazenagem. Fala um pouquinho sobre isso, já entrando na linha de vantagens de se importar por Paraná. Paranaguá tem o terminal de containers de Paranaguá, né, que é o TCP, e a vantagem é que eles dão 10 dias livres de armazenagem para container. Então, assim, se você faz uma importação de container e libera até o 10º dia, só paga o scanner. Aí, se passar para o 11º na liberação, por exemplo, aí é cobrado o retroativo. Mas, via de regra, todas as importações que tem canal verde, a gente consegue liberar bem rápido, não utiliza mais de 10 dias, então é bem tranquilo. Já pensando nisso, a gente se organiza com relação à documentação para que o cliente não tenha esse gasto, né? Então, Hum. é o único porto do país que tem essa vantagem de 10 dias, e isso a gente utiliza bastante, porque pagar só o scanner é uma vantagem perante os outros portos, né? Sim, sim. Mas E, nesse caso, desculpa te interromper, e em caso de conferência, esquecendo a pandemia, né? É aham. possível ainda assim tirar no primeiro período? Como teve a descentralização da Receita Federal, então depende do fiscal que pegar para analisar. A gente já teve situação de liberar dentro do prazo, do período de 10 dias mesmo no Canal Vermelho. Então vai depender da Receita Federal mesmo para analisar. Como eles agora verificam, qual fiscal, por exemplo, cai para Itajaí, Foz do Iguaçu, dependendo do movimento de cada um, e aí faz a liberação, mas é tranquilo. E Uhum. em 2018, o TCP foi adquirido por um grupo chinês, né?
Então mudou bastante a operação. Antigamente tinha que levar documento físico, esperar na fila para fazer todo o faturamento. Hoje não, hoje é todo via sistema, então está muito rápido. Mesmo Uhum. que, por exemplo, libere a carga no 10º dia, dependendo do horário, faz o faturamento via sistema, eles já liberam e se tiver grade para carregamento, consegue no mesmo dia. Então mudou bastante a operação desde que foi adquirido pelos chineses e está ajudando bastante e facilitando a nossa vida, sabe? Uhum. Sim, sim. No caso de carga solta já muda um pouquinho. Aí já é pago um período de armazenagem, não tem choro nem vela, né? Na carga solta já não tem para onde correr, tem que pagar, tem um mínimo, e aí é cobrado pela parte de valor aduaneiro e tudo mais, né? Então, a gente sempre verifica, dependendo do tamanho da carga, qual que é a operação mais viável. Se é por container, se é carga solta, dependendo, compensa o container por não ter o pagamento da armazenagem. Mesmo que ele venha meio vazio, por exemplo. Mesmo que ele venha meio vazio, às vezes compensa, dependendo do valor da mercadoria. Tá, perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês, por serem uma rota aí para o Paraguai, né, principalmente pela fronteira de Foz, vocês operacionalizam bastante, não vocês em específico a Mondial, eu quero dizer o Estado. Uhum. Vocês veem muita operacionalização de trânsito internacional, a carga que vai para o Paraguai, que chega para o Paraguai e cruza. Como que é esse movimento aí? Vocês veem isso com frequência ou não? Não é muito comum esse tipo de movimento? Eu acredito que o pessoal do Paraguai utilize bastante Santos e Paranaguá. Uhum, São os principais portos, né, para eles utilizarem a parte de portos, porque como eles não têm, então eu acho que são os dois principais, sim, e tem bastante gente que se dedica a esse trabalho. Nós, especificamente, não uhum, fazemos, né, mas uhum, temos parceiros paraguaios que utilizam o serviço, sim. uhum, E sim. com a aquisição, né, do TCP, ele recentemente, em 2018, né, ele é o maior terminal da América do Sul e o maior investimento também, acho que foi em torno de 550 milhões que os chineses investiram aqui. Então, é, aumentaram, e aí tá bem legal de trabalhar lá, e o pessoal do Paraguai acaba utilizando Utilizando. essas tecnologias também. Claro, com certeza. Pessoal que entrou agora aqui, estou com a Tânia da Mondial Comex, ela está conversando aqui com a gente sobre o Paraná, já falou bastante coisa, para quem perdeu vai ficar depois disponível aqui no meu IGTV, mas também vai ficar no YouTube. Então, se vocês perderem no comecinho, não se preocupem. E quem quiser perguntar coisas, também fiquem à vontade, quem quiser comentar coisas, também fica à vontade. Tânia, eu queria entrar um pouco agora no mérito de um tema que me agrada bastante ouvir, que é justamente entender os diferenciais do Estado para ver de que maneira é possível atrair investimentos aí, né? E eu sei que o Estado do Paraná, até você já me explicou um pouco sobre isso, ele é um Estado que tem alguns incentivos, programas de regimes especiais, que realmente é para fomentar o desenvolvimento aí da área, né? Uhum. Existem alguns que já tinham, e existe um novo, que inclusive você recentemente me disse, e eu queria falar um pouquinho sobre eles agora. Mas antes até de falar sobre eles agora, eu queria que você me desse um parâmetro aí sobre novos. Olá. Oi, travou aqui, Oi. desculpa. Ah, é? Não, tranquilo, sem problemas. Eu queria, na verdade, então eu queria falar um pouquinho, antes de falar dos regimes especiais em específico, eu queria falar um pouquinho sobre a realidade do empreendedorismo aí do Paraná. Tem bastante gente hoje no Paraná buscando importação, buscando exportação, ou isso ainda está na mão dos grandes players? Por que eu digo isso? Por que essa pergunta? Porque hoje aqui na nossa região, aqui no interior de São Paulo, assim como também na capital, a gente vê muita pequena empresa começando a importar, principalmente importar,
O cara às vezes é um e-commerce, ele não tem um armazém gigante, o cara realmente ele é ele um sócio e tal, e os caras realmente estão importando. Como que está esse cenário no Paraná? Aqui a gente está percebendo bastante procura, principalmente devido à pandemia. Acredito que o pessoal está deixando a zona de conforto e buscando novas alternativas. Então, por exemplo, alguém que já compra de um importador está tentando fazer esse caminho direto, buscando da China, principalmente, para fazer a importação. E a gente prega aqui muito que não é só a empresa que é gigante que pode fazer a importação. A gente tem Uhum, muita essa bandeira levantada de empresas pequenas também podem importar, exportar, colocar a cara aí no comércio exterior, e a gente pega pela mão mesmo, porque uhum, não precisa ser um container, né? Muita gente pensa que precisa ser um container para fazer a importação. Então, a gente tenta desmistificar isso, tentando oferecer os caminhos, né? Fazer uhum, busca de fornecedores até uhum, que a gente trabalha. uhum. E aí oferecendo mesmo para desmistificar essa questão. E a partir daí a gente está sentindo, sabe, um movimento de pequenas empresas tentando atuar no comércio exterior. O dólar deu uma assustada, né, nesses dias, mas eu acho que agora o pessoal já está se animando de novo, porque não tem o que fazer, eles têm que ter uma margem, né? E aí, dentro dessa margem, trabalhar com segurança sempre, Uhum, mas uhum. não é impossível. É isso que a gente tenta pregar. Da possibilidade de todos atuarem aí na importação e exportação. Sim. Na verdade o dólar com certeza é um fator determinante, tem sido, ninguém esperava que esse dólar fosse quase bater lá R$ 6 esse ano, né? Mas por incrível que pareça, eu acabo até fazendo eu vou fazer uma afirmação do meu lado, mas também te passando uma pergunta. Aqui pra gente, nós temos sentido que o dólar agora, mesmo com essa alta que ele teve na semana passada, principalmente em função do Selic, em função de alguns acontecimentos políticos, ele não voltou a subir tanto, né? Então ele já recuou de novo hoje, ele já dá uma ideia de que nós não vamos mais chegar no dólar que todo mundo estava falando que passaria a 6 e que ia subir eternamente. E isso é ruim, né? Quando você não tem essa previsibilidade, porque você deixa de fazer vários negócios, né? Mas como ele já começa a dar sinais de que ele vai ficar nessa margem de 5, próximo a 5, aí pode ser 5,10, 5,20, mas próximo a 5, a gente já sentiu um ânimo do pessoal em avaliar preço. Claro que ainda não está se efetivando muita coisa, até porque ainda a variação é grande, então o cara fica com medo de arriscar naquele dia e de repente cair 5 centavos no dia seguinte, ele perdeu uma grana, mas enfim. Mas já tem um sinal aí de que, infelizmente, quem vai pagar o pato é o consumidor final, que vai ver as tabelas todas reajustadas, né? Aqui, pelo menos, nós temos sentido bastante isso. Como é que tá aí? A gente também sentiu isso de depois que o dólar deu aquela caída, o pessoal já animando, pedindo previsão de despesas para ver como que ficaria, né, já no novo cenário de dólar menor. E aí, para quem importou já no dólar lá em cima, acaba compensando, né? Porque já sentiu a situação pior, e Uhum. aí novos pedidos, enfim, o pessoal tá animado. Essa semana aí tá com tudo, graças a Deus. Então, é, a gente está sentindo assim um progresso aí nessa parte, e eu acho que se continuar assim, a tendência é melhorar sempre. Uhum. E entrando já na parte lá dos. Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes, mas já falando do ICMS aqui do Uhum. Paraná, Pode falar. aqui a gente tem aplicações de acordo com o regime tributário, né? E então na parte do Simples Nacional,
as empresas que são enquadradas no Simples, só tem a parte de diferimento. Então, se a alíquota é de 18, tem o diferimento de 33,33, que acaba resultando em 12. E se a alíquota já é de 12, faz o pagamento integral. Quando é regime normal, independente se é presumido ou real, eles podem utilizar para matéria-prima o não pagamento do ICMS, exonera na entrada, né? Então não paga nada, e para revenda paga 6%. E agora, recentemente, o governo do Paraná lançou o programa Paraná Competitivo, que é para essas empresas que compram para revenda também não pagarem o ICMS na entrada. Então, tem o diferimento de 100%, Uhum. que é para tentar desenvolver, né, essa parte aí de importação aqui do Paraná. A gente viu muitas empresas até daqui indo para Santa Catarina devido aos benefícios fiscais que eles têm lá. E aí, devido à pandemia, eu acredito também que o governo resolveu fazer alguma coisa para frear isso e também para tentar resgatar algumas, né? Uhum. Mas esse programa em específico, ele é temporário, ele é agora por conta da pandemia, ou ele é um programa que realmente veio para se estabelecer? Não, ele não tem data limite, né? Então, assim, tem alguns requisitos até para o pleito, não é toda empresa que pode importar e já utilizar. Tem que Uhum. entrar com um pedido, com um projeto, fazer um investimento, né? É um investimento de 360 mil reais, no mínimo, e isso pode ser utilizado 2 anos antes da data do protocolo, para entrada no programa, e 2 anos depois. Então, se você já fez alguma coisa no passado em nome da empresa e quiser incluir, pode ser utilizada. E se não fez, tem esses 360 mil que tem que investir no futuro. Tá. Aí, pode falar, pode Não, eu tenho uma perguntar. pergunta, mas você quer concluir o seu raciocínio? Pode concluir. Não, eu só ia dizer que aí esse ICMS que eles não pagam, né, na entrada, eles podem utilizar em benefício da empresa como um projeto de investimento, e aí pode ser terreno, pode ser reforma, pode ser sistema, pode ser carro, enfim. Então eles investem esse dinheiro que não vai ser pago de ICMS dentro da empresa com valor mínimo de 360 mil. Dependendo da movimentação, compensa bastante, né? Porque você vai deixar de recolher o ICMS na entrada, os 6%. Tá, então, nesse caso, só para eu entender na prática, né, para a gente tentar mapear Uhum, quem caberia dentro do regime. Se eu sou um empresário novo, né, eu sou um empreendedor, quero investir e estou pensando em fazer importação. Então, eu quero ser uma empresa distribuidora de produtos eletrônicos, produtos de inovação tecnológica e tal, mas que é para uma venda direta para o consumidor final. Eu vou ter uma plataforma digital, por exemplo, para vender isso. Eu caibo nesse regime tributário? Nesse regime especial, perdão. não, não cabe, porque não pode ser venda direto ao consumidor. Tem Hum, alguns requisitos, né? Um deles, então, não pode ser venda para o consumidor final, tem que ser uma distribuidora ou algum outro tipo de empresa que venda para empresas. tá. Não pode ter dívida no CADIM, né, que é o Uhum, cadastro de inadimplentes. Tem essa parte de investimento mínimo também. É, não pode ter similar paranaense. Então, na região de Curitiba, por exemplo, tem muitas empresas de porcelana. hum, Então, não pode utilizar, se for uma importação desse tipo. Tem a parte de fabricação de farinha aqui no Paraná também. Então, são exemplos assim que não poderiam, não se enquadrariam os produtos. tá. Se Então, eu tem que avaliar sou. se. Uhum.
Mas se, por exemplo, eu sou uma indústria, Tânia, sou uma montadora, enfim, sou uma multinacional e quero vir para o Brasil, montar uma parte do meu processo produtivo para cá, aí sim, cabe porque eu estou exercendo uma função industrial. Então, não estou fazendo uma venda direta, vou fazer uma venda B2B, né? Então, nesse modelo, sim, cabe. É isso, né? Se você nesse exemplo que você citou, eu acredito que caberia mais a primeira situação, que é importação para industrialização. Então, você compra para montagem de alguma, é, no De caso, alguma coisa. Uhum, automóvel. uhum. Então já tem esse benefício que nem precisa pleitear Uhum. esse programa, né? Então já tem a exoneração do ICMS. Para matéria-prima, se é regime normal, já tem, não é Tá. pleiteado, isso já cai. Então nem precisaria pleitear o programa. Nesse caso é Uhum. para revenda de mercadoria importada especificamente. Tá, entendi. Então, se eu sou uma multinacional, estou vindo para o Brasil, quero montar um componente eletrônico que vai no carro, por exemplo, faço a importação de insumo, monto aqui no Paraná, por exemplo, então eu estou relacionado com aquele primeiro regime tributário que você falou, que com um regime especial que é relacionado a regime tributário, que é o caso do cara importar com zero, porque está diferido o ICMS, e vender o produto montado com 6, ou interestadual com 4, né? Na verdade, o 6 é o que rege hoje a importação para revenda. Então, uma Hum. coisa é você importar matéria-prima para fazer industrialização de algum produto. Aí já tem a exoneração no desembaraço. Hoje é aplicado 6% para mercadoria para revenda, podendo essas empresas que compram para revender para outras empresas pleitearem esse programa. Então, Tá. para quem já importa matéria-prima, não vai mudar nada. Uhum. Nos estudos tributários que a gente já fez, nesse sentido, o Paraná se destaca, né, para a parte de importação de matéria-prima, e aí ele estava perdendo para outros benefícios, como Santa Catarina, Rondônia, Alagoas, né, que Uhum. estão sendo muito utilizados porque pagava-se 6%. E aí agora ele está dando a oportunidade de ter o diferimento total também nessa mercadoria para revenda. E além disso, ele não tem o pagamento na entrada, na saída, dependendo da alíquota. Se for 4, ele tem a carga tributária de 1,5. E a diferença disso, ele entra como crédito Tá, presumido também. tá, 7 e 12, ele tem a carga de 2,5 e a diferença da alíquota também entra como crédito presumido. tá. Bem parecido com o de Santa Catarina, né? O formato. É. Uhum. Uhum. E Interessante. aí, e além disso, junta com a parte dos 10 dias livre, né? Que é mais a parte logística. Então, entra esse benefício do ICMS mais os benefícios logísticos. Então, por exemplo, para a empresa aqui de Maringá, que está fazendo liberação lá em Santa Catarina e manda os produtos para cá depois, dá uma diferença entre 1.000 e 1.500 reais de frete rodoviário. Tá. Uhum. Então, no montante, acaba sendo até melhor essa parte de liberação no Paraná, Claro. porque tem o benefício do ICMS mais o benefício logístico, né? Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. E o benefício é bem interessante. Esse regime especial novo, ele não restringe empresas do Simples Nacional, né? Ele pode ser utilizado por qualquer empresa de qualquer regime tributário? Não, na verdade, o Simples não pode utilizar justamente Pela apuração pelo tributária. pelo crédito presumido que ele dá na venda, né? Tá, então uma Então, empresa do Simples seria naquele outro modelo que você falou lá, de redução de 33 para 33 do 18, né?
Exato, não tem muita vantagem a importação pelo simples, né? Acaba resultando numa alíquota de 12 de qualquer forma. Tá? Mas que já é interessante, porque comparando, como vocês não têm uma alíquota baseada em produtos, né? Você está falando de um geral do simples, aqui comparando a São Paulo, por exemplo, em geral nós temos 18. É um ou É, outro produto que nós pagamos 12, ou que ainda tem uma outra redução que vai para 8,80%. Então, no final das contas, ainda assim, pode ser que seja vantajoso, mesmo para a empresa do simples, né? Que normalmente, uhum. eu imagino que os governos entendem que uma empresa do simples ela tem uma atuação um pouco mais regional, então ela não tem tanta necessidade de ter uma ampliação tão grande assim do seu regime tributário, né? Mas enfim, hoje com o e-commerce talvez as coisas mudem um pouco, porque está todo mundo vendendo para todo mundo, né? É Enfim, isso mesmo. aqui em São Paulo a gente É, tem um problema, só até para complementar, que é exatamente a situação que as empresas mais perguntam nossa, mas eu sou do Simples, não tenho nenhuma vantagem, né? Eu sou pequeno e tal. A gente realmente fala, assim, olha, infelizmente você vai pagar a mesma coisa que uma empresa do presumido e real. além da crédito dos impostos federais, né, que o Simples também não pode utilizar. Então, para a importação em si, o Simples acaba não sendo uma vantagem, né? Teria É. que analisar toda a operação, se ele tiver uma movimentação boa no sentido de importação, acho que até vale a pena dar uma olhada para rever essa parte de regime tributário, porque não tem nenhum benefício diferente de operações internas, né? Que aí o Uhum, Simples já acaba sendo beneficiado. uhum. Eu posso, com base nesse novo, perdão, com base nesse novo regime tributário, regime especial, perdão, que vocês têm no Paraná, eu posso agora encarar, então, que se eu estiver pensando em abrir uma empresa em Santa Catarina, eu posso dar uma paradinha antes ali no Paraná para dar uma estudada melhor, né? Não preciso ir direto para Santa Pode. Catarina. Dá um pulinho aqui que a gente ajuda. Mas também pode ser filial. Então, por exemplo, quem tem uma empresa em São Paulo e aí tem operação aqui no Paraná e aí quiser abrir uma filial, ele pode pleitear também, mesmo sendo filial. A gente já teve uma situação assim e teve a confirmação. Então, não precisa ser a matriz no Paraná, sabe? Tá, perfeito. Realmente é bem parecido com o regime de Santa Catarina, né? Bem similar. Ele Uhum. também permite filial, enfim. O que talvez mude aí é realmente essa questão do custo do transporte em si, que por estar mais perto de São Paulo mesmo, ou vocês aí, as empresas do interior, acabam também tendo mais vantagem ainda do que Santa Catarina por conta da distância, né, geográfica. Você falou mil e poucos reais aí por container. É razoável, né? Principalmente se você tem um volume periódico, né? Um volume constante aí de movimentação. É interessante. Além disso, Tânia, o que você vê hoje no Paraná, em termos de ambiente de negócios, que faria um empreendedor investir aí, abrir uma empresa aí, pensando obviamente sempre no Comex, né? Então, vou Uhum. importar e quero abrir minha empresa no Paraná, além dos regimes tributários, como é que está o ambiente para abertura de empresa e tal? Eu estou perguntando isso muito em função daquilo que foi noticiado bastante, volto a esse ponto, da questão da pandemia, né? Falando que Maringá estava como uma cidade modelo no funcionamento durante a pandemia, porque ela tinha conseguido controlar bem os casos, mas o comércio não tinha parado integralmente, como parou aqui, etc. Quais são essas vantagens que às vezes não tão percebidas assim para nós, que também hoje o Paraná tem se destacado aí? Eu acho que é uma junção, assim, da parte pública com a parte privada, né? Então, a gente sente uma atuação da sociedade muito grande aqui na região, principalmente para essa parte de plano de desenvolvimento. Então, independente do governo que está na prefeitura no momento, mas sempre tem um acompanhamento da sociedade. é, Ajudando nas diretrizes do crescimento. Então, isso ajuda bastante, porque a sociedade, na verdade, que sabe quais são os benefícios que a cidade precisa, né? E a gente sente bastante isso aqui, a parte organizacional também da cidade crescendo sempre
muito ordenada, sempre com avenidas amplas, com a parte de setores industriais. Na região também tem algumas cidades que se destacam por benefícios para indústrias e se instalarem. Então, a gente vê esse ambiente propício, né, para a instalação de empresas aqui, e aí movimentando a economia como um todo. Então, assim, realmente Maringá teve um fechamento assim bem no início, então acho que isso conteve bastante casos, né? E depois foi abrindo aos poucos. Nessa última semana teve o fechamento de bares que estavam abertos. Então, assim, a maioria está atendendo por delivery, mas acaba conseguindo trabalhar de qualquer forma, né? Mas a gente vê, pelo menos, não muitas mortes. Então, isso acaba que fica bom para a cidade, né? Porque mesmo fechado, tem esse cuidado e atenção, e é isso. Acho que tem que ter um envolvimento do poder público e privado para que esse ambiente seja favorável para todos. Sim, com certeza. Eu vou, antes de encerrar, não sei se alguém tem mais, se alguém tem um comentário ou alguma pergunta, coloca aí. O tema tributário é um tema meio complexo sempre, então não sei se ficou tão claro também, mas caso vocês tenham dúvidas, se vocês são do Instagram da Tânia, perguntem diretamente para elas. Se tem alguém que vai ver isso depois ou que é da minha rede social, pode perguntar para mim, eu direciono para ela a pergunta, mas eu acho que no geral está bem explicado, está bem compreendido para quem é destinado cada um dos benefícios. Se eu fosse fazer uma síntese, aí você pode me corrigir. Hoje você tem vantagens para todos os tipos de empresas, se você está no Paraná, ou se você tem negócios com o Paraná, né, como você bem falou, aquela hora de filial, né, então você tem a oportunidade de analisar negócios. E principalmente o que mais me chamou a atenção do que você falou aqui foi essa situação das empresas que hoje estão em São Paulo que movem filial ou até criam uma empresa em Santa Catarina, de repente analisar se vale a pena agora ir para Santa Catarina se você tem uma armazenagem beneficiada e uma distância logística menor entre Santa Catarina e São Paulo, né, do que vocês têm em Paraná, São Paulo. Então, acho que essa é uma síntese do que nós acabamos conversando aqui, ou me corrija se tem mais alguma coisa para a gente adicionar aí. Não, eu acho que é isso mesmo. Inclusive, a gente já viu casos assim do pessoal que é de São Paulo, mas mais próximo aqui da região, por exemplo, o Presidente Prudente, que acaba sendo mais próximo aqui do Paraná. Então, quando aparecem clientes desse tipo, a gente sempre faz uma avaliação para ver qual que é a logística mais barata. Porque, Uhum. de qualquer forma, ele sendo de São Paulo, ele vai recolher os 18% de ICMS, então tem que ganhar na logística, né? E muitas É, vezes, por ter esses 10 dias livres de armazenagem, compensa fazer a liberação pelo Porto de Paranaguá, visto que em Santos já desde o primeiro dia tem o pagamento. Então, é uma coisa que a gente sempre leva em consideração, essa parte logística, porque é fundamental e crucial na diminuição de despesas. Então, para o pessoal que é mais próximo aqui do Paraná, vale fazer a conta, porque de repente compensa, até frete rodoviário mesmo, né? sim. Com certeza. Bom, Tânia, antes da gente encerrar aqui, que nós já passamos os 40 minutinhos da live, passa rápido, né? E aí, Nossa. daqui a pouco os caras derrubam a gente aí do Instagram. O que eu queria ver com você agora, nesse encerramento final aqui, era que você, na verdade, esquecesse agora um pouco o Comex e deixasse uma mensagem final aqui mesmo, né? Sempre de otimismo, nada de pessimismo, a gente tem que movimentar o otimismo das pessoas, né? Então eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para a gente encerrar, mas antes disso já queria te agradecer aí bastante
A gente não se conhece há tanto tempo, mas a gente já tem se falado bastante nos últimos meses aí. Vocês têm sido um bom parceiro para a gente, então eu queria te agradecer aí não só pela live, mas também pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí. E agradecer também, em específico, aí pela live também. E voltando a dizer aí para quem vai ver depois essa live, tanto aqui no Instagram quanto depois no YouTube, que se tiverem dúvidas, se não entenderam corretamente algumas das coisas que foram ditas aqui, principalmente a parte tributária, que o contato da Tânia fica aí à disposição, assim como o da Mondiale. Beleza? Obrigado, então, Tânia. Eu que agradeço, Mário, o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui mais do nosso estado, dos recursos que a gente pode oferecer através do Paraná. É um prazer para mim estar aqui com você. E a mensagem que eu queria deixar é que tudo que a gente foca expande, né? Então, nesse momento de pandemia, eu sei que tem várias coisas que não são tão boas assim, mas que a gente tem que prestar atenção nas coisas que acontecem ao redor, ter sempre um olhar positivo e tentar sempre verificar a coisa boa de tudo isso que está acontecendo, porque pensando no que foca que expande, se a gente focar na coisa boa, isso vai expandir para todos nós, para nossa família. Então, acho que isso que importa nesse momento, né? Ter o pensamento positivo e ações positivas também, né? Não adianta só pensar positivo e agir de forma diferente, tem que ser o conjunto da obra. E me coloco à disposição aí para tirar dúvidas e agradeço a oportunidade mais uma vez. Legal. Gente, obrigado para todos também que acompanharam, que viram no comecinho, que viram no finalzinho. Foi um prazer ter vocês aqui. E espero vê-los em breve aí. Não sei ainda quando vai ser a minha próxima live, ainda vou definir essas questões de calendários, mas aí depois eu divulgo isso aqui nas redes sociais. Tânia, obrigadão mais uma vez, viu? Até mais. Tchau, Mário. Obrigado. Um abraço. Até.